A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Bom, nós estamos estudando sobre o santo sacrifício da missa e já entramos agora em umas normas que a igreja nos ensina sobre como nos portar na Santa Missa. Porque nós estamos diante de Jesus, nós estamos na ceia do Senhor. E é tudo muito sério, porque os anjos ali estão, a corte celestial conosco, e tudo que vai acontecendo. Então, eu vou pegar mais um pouquinho do Código de Direito Canônico com você. Esta aula nossa é sequência de outras. Se você, por um acaso, está nos assistindo agora, está participando conosco agora, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a tocar naquele ícone do sino, para que você receba as notificações de aulas quando elas chegam. Só que você precisa estudar as nossas aulas anteriores, porque uma aula é sequência da outra. Para que você entenda a nossa aula, talvez a dúvida que você vai ficar nessa aula, ela já está explicada lá na outra ou será respondida na próxima aula. Que por causa do tempo, nós temos uma sequência de ensinamento, né? Então aqui agora, Código de Direito Canônico novamente. Então, olha o que o cânon... Eu vou repetir o cânon 900 e vou estudar com vocês o 908. Então, o cânon 900 diz assim, sobre o ministro da Santíssima Eucaristia. Somente o sacerdote validamente ordenado na Igreja Católica Apostólica, somente o sacerdote validamente ordenado é o ministro que, fazendo as vezes de Cristo, é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. Claro que, como eu expliquei, há outras denominações católicas também, né? A Igreja Ortodoxa, os irmãos do rito maronita, do rito melquita, vários ritos católicos também, então eles estão em comunhão. Então, a Eucaristia só pode ser celebrada e ela é válida sob a presidência de um ministro, de um sacerdote que possui a sucessão apostólica, aquela que veio desde Jesus na primeira Santa Missa celebrada naquela Quinta-feira Santa. Bom, e aí vem mais instruções. Então, quando você está no santo sacrifício da missa, aquele sacerdote, Cristo está nele, ele é o persona Christi, é Cristo que celebra a Eucaristia e nós celebramos junto com Cristo. Então diz assim no cânon 908, é proibido, nossa Luiz, proibido, você que está falando isso? Não, é a igreja que está ensinando. Então é proibido aos sacerdotes católicos concelebrar a Eucaristia junto com sacerdotes ou ministros de igrejas ou comunidades que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. É proibido. Se você estiver numa Santa Missa, que a missa está sendo celebrada, não é no salão paroquial, não é num evento, é missa, o santo sacrifício sendo celebrado. E junto com o padre estiver um ministro protestante, um pai de santo, uma mãe de santo, você levanta e saia da igreja. Porque é proibido que isso aconteça. Nossa, que sério! É sério? Como nos ensina São Francisco, quem obedece não erra. Então, são instruções. Por quê? Porque pode ser que o sacrifício eucarístico não aconteça, né? Porque Jesus disse, o que ligares na terra estará ligado no céu. Então isso é ensinamento da igreja. Então nós temos que começar a tomar uma postura de católicos fiéis, tá bom? Bom, então se é tão sério tudo isso, nós como fiéis, né? Como nós vamos receber esse augustíssimo sacramento? Esse poder sobrenatural, esse Cristo transubstanciado no pão e no vinho, que aí é carne, sangue, alma e divindade de Jesus. Como é que eu vou receber? Bom, eu vou começar já lendo para vocês alguma coisinha, alguns documentos que eu tenho e que já vem de anos atrás. Então, em junho de 2008, diz assim, sobre o Papa Bento XVI. Ele é Papa ainda, né? Nós temos o Papa Francisco, mas o Papa Bento XVI é Papa. Ele continua sendo Papa.
Então diz assim: depois de recuperar a missa tridentina em latim, o Papa Bento XVI deu neste domingo, que em junho de 2008, mais um passo para a restauração dos antigos hábitos litúrgicos, dando a comunhão, a Eucaristia aos fiéis ajoelhados. Uma prática em desuso nos últimos anos. Quer dizer, desde 1968, essa prática caiu no desuso, Foi assim, todo mundo recebendo a Eucaristia de pé, tal. Mas ele estava, desde esse ano, 2008, recuperando a missa tridentina também em latim. Bom, daí ele diz, na sua declaração, deste modo, Bento XVI quer dar exemplo ao clero. Estou convencido da urgência de dar novamente a hóstia consagrada diretamente na boca dos fiéis, sem que a toquem, e de voltar à genuflexão no momento da comunhão como sinal de respeito, acrescentou. Por que Bento XVI começou a fazer isso? Por causa dos abusos, por causa das pessoas de outras religiões que vêm para roubar a Eucaristia, Então, desde aí ele começou a recuperar. E eu quis saber, eu falei, mas então como que começou, Porque no princípio da igreja se recebia mesmo a comunhão na mão, mas depois, por causa dos abusos, a igreja foi mudando e pediu para que os fiéis recebessem na boca. Então eu fui descobrindo também que, eu vou ler bem aqui o que essa reportagem diz, É uma reportagem de 2010, quer ver a fonte aqui? Deixa eu ver se eu acho, que eu vou fuçando, É do Jornal da Canção Nova de julho de 2010. Procura lá, Então diz assim o texto da matéria: o Santo Padre Bento restaurou recentemente a comunhão de joelhos e na boca em suas missas celebradas em Roma. Muitos se surpreenderam com essa atitude do Papa. O que pensar disto? Aí vem toda a reportagem, de julho de 2010. Então, no meio da reportagem diz assim: no missal de Paulo VI, quando ele foi aprovado em 1969 e 1970, que é o missal que nós seguimos até hoje, que nas nossas aulas anteriores eu li bastante coisa. Então, no missal de Paulo VI, quando ele foi aprovado em 1969 e 1970, são as primeiras aprovações do missal que nós celebramos. Não existe nenhuma referência à comunhão na mão. A coisa surgiu depois, e investigando, eu descobri que o entrevistado, eu descobri que nos países do norte da Europa, Holanda, Alemanha, o pessoal começou a comungar na mão por iniciativa própria, por desobediência. O Papa ficou sabendo e o Vaticano disse: parem com isso. Mas o pessoal continuou. Então chegou a hora em que, para não ter uma rebelião em massa, o Vaticano deu uma autorização às conferências episcopais, como a CNBB aqui no Brasil, por exemplo, para que elas, se acharem oportuno, peçam permissão à Santa Sé, a Roma, e a Santa Sé, então, dê permissão para a conferência receber a comunhão na mão. Mas o normal continua sendo a comunhão na boca. E aí ele continua. E isso eu descobri lendo um livro de um arcebispo que foi responsável por toda a reforma litúrgica, Dom Annibale Bugnini, La Reforma Litúrgica, 1948-1975, Roma, CVL. Foi ele o chefe da comissão responsável por elaborar o missal que nós temos hoje. E isso ele disse claramente, e ele que narra. E eu não ouvi isso de uma fofoca. Então eles vão falando, vai mostrando tudo isso. Então começou ali se receber a comunhão na mão, por uma desobediência, mas aí o Papa achou melhor, que se autorizasse. Então aqui no Brasil nós temos essa autorização que você pode receber na mão, mas o comum continua sendo na boca. Então vamos lá. De acordo com tudo isso, eu tenho reparado que em muitos lugares também há pessoas que não se ajoelham durante a consagração. Então vamos ver o que a igreja nos ensina sobre isso também.
né? Já que nós estávamos também falando sobre a recepção da Eucaristia, eu vou falar mais vezes aqui agora, vamos ler mais coisas, mas ela vai falar da genuflexão antes da recepção da Eucaristia. Então, você vai caminhando na fila da comunhão, como nós vimos ali, nós temos a autorização da igreja para recebermos a Eucaristia de joelhos e na boca. Isso você escolhe, ou na mão, você escolhe. Mas ou na mão, ou ajoelhado, ou não ajoelhar e só receber Jesus na boca, você vai fazer uma genuflexão em referência a tão augusto sacramento, né? Então, dá um exemplo muito simples aqui. Vou chamar o Felipe aqui rapidão, né? Bem rapidão, ele vai se preparar. Ele falou que ele está todo relaxado hoje, justo hoje eu chamei. Então, olha só, eu vou encenar aqui para você saber o que a gente faz, né? É uma coisa muito simples, você já deve ter visto muita gente fazer e realmente é o que a igreja ensina, né? Então, né, nós vamos ver assim, como a disposição da nossa alma, a disposição, porque nós estamos num culto de adoração e a Eucaristia é para ser adorada, porque ela é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, você está se preparando, você não vai entrar na fila da comunhão de qualquer maneira também, né? Geralmente você fecha os teus olhos, você pede perdão de novo para Deus dos seus pecados, porque nós, do início da missa até o final, você pode ter pecado, você pode ter olhado sensualmente para uma mulher, você pode ter julgado, você pode, sei lá o que você pode ter feito, né? Entendeu? O que passou na sua cabeça, no seu coração. Então você se prepara. Eu sou consagrado à Virgem Maria. Então, nós temos assim um lema, né? Sou todo vosso e tudo que possuo é vosso, ó Santíssima Virgem Maria. Então eu peço que naquela hora, além de eu ser perdoado dos meus pecados, que Nossa Senhora esteja na minha alma, no meu coração, na minha mente, e que ao receber Jesus, eu o adore, ela me ensine a adorá-lo, né? Felipe, então você está lá, você já se preparou e você entra na fila. Então aquele é o ministro da Eucaristia, porque o Felipe não é padre, né? Então, tem alguém já na minha frente, antes de eu chegar ou já me achegando, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Uma vênia, uma genuflexão de adoração. Para daí, eu recebo na boca, né? Ou eu me ajoelho e recebo na boca. O Felipe só recebe a Eucaristia ajoelhado e na boca, né? Por quê? Porque nós estamos diante de tão sublime sacramento. Sim, é importante ter gestos, né? A gente louva também com o nosso exatamente, corpo. Que é o que nós vamos começar a estudar agora. Então, entendeu, irmão? O ministro está ali, ou o padre ou o ministro. Você vai fazer uma genuflexão de adoração para receber Jesus. Amém? Obrigado, Felipe. Bom, e aí aprendemos isto agora, né? Então vamos ver o que a igreja vai nos ensinando sobre as nossas posições, como o Felipe acabou de falar. A posição do nosso corpo adora a Deus também, né? Então diz assim, qual é a fonte disso que eu vou ler para vocês? É do Dicionário de Liturgia de Sartori, de A a Z, Triaca, edições paulinas, do ano de 1992, São Paulo. Então diz assim, as posturas do nosso corpo são significativas. Ficar em pé. Que hora que você fica em pé? Então, o ficar em pé significa a posição de Cristo ressuscitado. Então, quando nós estamos em pé na Santa Missa, nós estamos na posição de Cristo ressuscitado. Simboliza a prontidão para caminhar com Deus e com os irmãos. É também símbolo da dignidade humana e sinal de respeito e de atenção para com os outros. Ficamos de pé para cumprimentar quem chegou, não é? Quando alguém chega, você não se levanta e cumprimenta? Então, nós estamos em pé, em posição de Cristo ressuscitado. Quando nós estamos sentados na Santa Missa, o que significa? É a atitude de quem ensina e também de quem ouve, medita e fala com Deus. Jesus se assentava e mandava os discípulos se assentarem também. Por isso, durante as celebrações, os ouvintes sentam para ouvir as leituras,
exceto no Evangelho, onde a posição de pé significa a prontidão em seguir os ensinamentos de Jesus. Amém. Nós sabemos que Maria ajoelhou aos pés de Jesus para ouvir-lhe, né, as palavras, e Marta achou ruim. Pô, ela está aí sentada aos seus pés e não vem me ajudar? Não, é hora de se sentar e ouvir Deus mesmo. Ajoelhados. O que significa quando nós estamos ajoelhados? Significa principalmente humildade e reconhecimento da própria miséria e limitações. Alguém já disse que o homem só é grande quando está de joelhos. Não importa se seja plebeu ou rei. Expressa profunda adoração a Deus. Quando você se ajoelha, você expressa profunda adoração a Deus. O prostrar-se é como que uma variante do ato de se ajoelhar. Significa profunda adoração a Deus. Amém? Bom, aí eu fui pesquisando, e eu achei no Missal Romano, também nas instruções do Missal Romano, qual é a ordem, as normas da igreja. Por que a gente fica de pé, sentado ou ajoelhado? Presta atenção. Na instrução 43, né? No parágrafo 43. Cânon é do Código de Direito Canônico, né? Então aqui é parágrafo 43 do Missal. Os fiéis estão em pé, desde o início do cântico de entrada, ou enquanto o sacerdote se encaminha para o altar, até a oração da coleta. Inclusive, durante o cântico do Aleluia, que procede o Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé, né, o credo, e a oração universal, que é aquela oração dos fiéis. E desde o enviatório. Qual que é o enviatório? Orai, irmãos e irmãs, né? Então, assim que o padre nos chama, orai, irmãos, a gente fica de pé, não é? Nós sentamos para o ofertório e levantamos, né, antes da oração sobre as oblatas até o fim da missa, exceto nos momentos adiante indicados. Quando nós estamos sentados, durante as leituras que precedem o Evangelho e durante o Salmo responsorial, durante a homilia e durante a preparação dos dons ao ofertório, e, se for oportuno, durante o silêncio sagrado depois da comunhão. Amém? E de joelhos, estão de joelhos, durante a consagração, exceto por razões de saúde, a estreiteza do lugar, o grande número dos presentes ou outros motivos razoáveis a isto obstarem. Aqueles, porém, que não estão de joelhos durante a consagração, fazem uma inclinação profunda enquanto o sacerdote genuflete depois, após a consagração. Compete, todavia, às conferências episcopais, segundo as normas do direito, adaptar a mentalidade e tradições razoáveis dos povos, os gestos e atitudes indicados no ordinário da missa. Atenda-se, porém, a que estejam de acordo com o sentido e o caráter de cada uma das partes da celebração. Onde for costume que o povo permaneça de joelhos até o fim da aclamação do santo, 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 até ao fim da oração eucarística, é bom que isso se mantenha. Então tem lugares, realmente, eu dei já por tantos lugares, que o pessoal ajoelha desde o santo até o por Cristo, com Cristo em Cristo. E onde for isso, que se mantenha. Então estão de joelhos durante a consagração e tudo isso que nós estamos estudando. É ordem da igreja, é norma da igreja. Eu vejo uns bonitões, umas bonitonas lá, não estão doentes, quer dizer que poderiam ajoelhar. Há espaço, você pode ajoelhar, você não tá, como aqui falou, né? Tem horas que está tão apinhado de gente que não tem como você ajoelhar, tudo bem. Você está com dor no joelho, dor na coluna, não tem como ajoelhar. Você está velhinho, não tem como ajoelhar. Agora, eu vejo uns católicos, sabe, né, que enfrentam, sabe, Jesus assim, cara a cara. O Senhor Jesus sendo consagrado no altar, a transubstanciação acontecendo e ele lá, além de tudo com os braços cruzados.
como que num desafio, sabe? Isso é falta de catequese, isso é falta de instrução, isso é falta dos ministros, catequistas, dos padres se levantarem e defenderem, instruírem, catequizarem. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. Estamos em pleno culto de adoração, nosso culto eucarístico, e não sabemos. E ninguém nos instrui. Irmão, estou aqui te instruindo, te ensinando em nome da igreja, graças a Deus. Muda a tua postura, né? Tem gente que, além de tudo, fica sentado com os bração assim, sabe, na missa. E a consagração acontecendo. Eu falo, meu Deus, ninguém dessa paróquia vai depois... Moça, você não pode fazer assim na missa. Nós estamos na igreja, né? Bom, por causa do nosso tempo, nós temos que parar por aqui. Mas então, por favor, se comporte na missa como um fiel católico. Amém? Mas também, quando você vê alguém de pé, não deixa passar maldade no teu coração e isso manchar teu coração. Depois você pode procurar a pessoa com muita caridade, muito amor e falar, por que você não se ajoelhou na hora da consagração? A igreja manda que a gente se ajoelhe, porque, como nós vimos, é um ato de adoração. Né? Amém? Então, muito obrigado. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar mais a recepção da Eucaristia na nossa boca, nos nossos lábios. Amém? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.